bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso VimoCast, o podcast sobre a carreira do profissional que cuida de sofrimento. Rony, tudo bem? Su, não sei você, como você tá se sentindo, mas eu tô muito animado. Cansado, mas muito animado depois do congresso. Foi incrível, não é? Será que o pessoal tá sabendo? O VimoCast estava no Congresso de Cuidados Paliativos da NCP, que aconteceu em Fortaleza agora do dia 13 de novembro ao dia 16 de novembro. E foi um momento, assim, muito impactante pra gente, né? Tantos encontros, tantas trocas, pessoas do Brasil todo, fora do Brasil. A gente teve com o Fernando Kawai, que vai também trazer uma entrevista pra gente logo mais. Foi muito legal. E hoje, essa incrível oportunidade que a gente já estava querendo, já conversando nos bastidores também, com um episódio diferente, né, Su? E diferente, inclusive, para abrir essa segunda temporada, né? Que é uma temporada focada nos cuidados paliativos. Então, hoje vai ser um episódio que a gente vai trazer os highlights, os pontos principais, claro, na nossa perspectiva, né? Na perspectiva individual de cada um. E também, nas próximas semanas, a gente vai trazer episódios que foram gravados no Congresso da NCP. Então, já que trazemos que vai ser algo bem orgânico e bem visceral. Quando você diz orgânico, você tá querendo dizer porque você foi quem tava por trás da câmera gravando? Era isso que você tá querendo dizer? Não, gente, foi tudo intencional, assim, vocês vão perceber que houve alguns tremores, nas risadas se tremia, mas para conectar vocês, mas ao público. Foi sensacional, gente. Nosso muito obrigado como VimoCast a todos que passaram e tomaram o nosso cafezinho com a gente e trocaram um pouquinho e tantas histórias inspiradoras que a gente pôde ouvir. E hoje a gente tem aqui o nosso Arthur Luz, nosso querido, um amigo, um irmão de vivência. O Arthur, ele é especialista em clínica médica, especialista em cuidado paliativo, foi meu R igual. A gente pôde vivenciar um tempo muito incrível ali no Hospital de Apoio, junto com a Laurinha. Um beijo, Laurinha. Ele também é especialista em bioética, biodireito, e a gente poderia falar de muitas coisas também. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Su. Obrigado, Rony. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento, pessoas que eu tenho como referência na minha vida pessoal e particular. Sempre fui muito fã do trabalho de vocês. Rony, como o Rony falou, meu é igual, que tivemos muitos momentos maravilhosos no nosso Hospital de Apoio, crescemos juntos e é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o Congresso com cada um de vocês e falando um pouquinho sobre quem eu sou, por onde eu vim, né? Então, obrigado pelo convite e espero poder contribuir com vocês. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. E falando de quem você é, Arthur, eu te conheço. Desculpa te interromper, não posso deixar de falar. Achei tão bonita a tua fala, você trazendo o Arthur, que você falou assim, o nosso Arthur. Porque essa é a sensação que a gente tem, né? Essa proximidade nos valores, nos princípios dos cuidados paliativos e nos princípios e valores de vida. É muito bom. E é sobre isso, muito bom né? ter você com a gente. Assim, um promotor do cuidado paliativo. Sim. Nas redes sociais aí, levando conteúdo de qualidade para toda a audiência. E, assim, a gente poderia falar um pouco das partes técnicas, Arthur, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua biografia. A gente sempre fala tanto da biografia do outro, mas eu gostaria que a nossa audiência, a sua audiência, conhecesse um pouquinho mais. Quem é Arthur Luz? Que já começa com esse nome poético, que eu sei que você gosta tanto. É verdade. Olha, uma pergunta complexa, né? Parece simples, mas é complexa porque falar sobre a gente é algo difícil. A gente sempre consegue falar mais sobre o outro, mas falar sobre a gente é um pouco mais difícil. Mas olha, como é que eu posso me nomear, digamos assim? Eu sou um jovem, talvez ainda jovem, inspirado, sempre acreditei nas pessoas, no ser humano, na esperança, no amor. E eu vim de uma origem bem humilde, né? A gente teve já algumas conversas sobre isso. Meus pais são assalariados, eram assalariados, hoje são aposentados. Eu nasci em Natal. Sou lá da terra Potiguar, né? E vivi muitos anos em Açu. Um abraço para Natal, pelo amor de Deus. Para todo mundo de Natal. Se não, hein? Se eu não falar, Robival. Também tem laços, né? A Suelen tem laços intrínsecos ali em Natal. Amorosos. Natal é maravilhoso. Então, eu sou natalense de coração e alma, mas vivi muito tempo em Açu, chamada Terra dos Poetas, ao interior do Rio Grande do Norte. E lá foi quando, aos 6 anos de idade, eu me descobri um pouco na medicina, o que eu queria fazer medicina, e aí segui nessa jornada que eu sempre falo de amor e propósito, né, para chegar até aqui. Então, continuo sendo uma pessoa muito visionária por aquilo que eu amo, por aquilo que eu acredito, tento ser muito determinado, e eu vim desse local difícil, né, de muito sofrimento familiar, de muitas dificuldades,
mas eu acho que esse sofrimento me ajudou a lapidar, me transformar na pessoa que eu sou hoje, né? Então eu acho que eu sou o que eu sou por tudo que eu passei, por tudo que eu vivenciei, por todas as dificuldades, por todas as pessoas que passaram pela minha vida e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Ninguém faz história sozinho, né? A gente só faz porque alguém foi lá, em algum momento deu a mão pra gente e nos ajudou a subir essas escadas. Então, a todos que me ajudaram a me construir a pessoa que eu sou hoje, meu muito obrigado. Foi bem difícil, mas a vida é assim, né? A gente sabe que tem muitas dificuldades. Mas é isso, um cara visionário, apaixonado pela vida e pelos cuidados paliativos desde sempre. Muito bom, muito bom. Eu que lhe conheço um pouquinho, eu sempre falo e não canso de falar sobre isso, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho, não sei se a Su sabe, porque pra mim você é das primeiras pessoas que eu conheci que assim, entrou na faculdade já visando o cuidado paliativo. Então eu sempre falo isso. A gente comenta aqui, né? Cuidado paliativo geralmente é uma coisa que as pessoas descobrem no meio e tudo, mas com o Arthur foi diferente. Compartilha um pouquinho antes da gente ir realmente pros highlights aí, que eu acho muito legal essa história. A história é boa mesmo. Eu, no segundo período de medicina, eu descobri o TED da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Isso foi em 2013, eu lembro que a primeira vez que eu assisti aquele TED eu chorei muito, me emocionei muito. E eu sempre fui aquele cara um pouco criticado na faculdade, porque eu sempre ia muito pelo lado humano. Então, vai falar de epidemiologia, chama o Arthur, vai falar sobre essas partes humanísticas, chama o Arthur. E parecia que a medicina não se encaixava ali muito bem na minha vida. Eu quis tanto aquilo ali, mas parecia que algo estava faltando. Até descobrir que a essência da medicina é os cuidados paliativos, que é o cuidado do sofrimento humano, independentemente da doença, do tempo, de qualquer outra coisa. Então, naquela noite ali, no segundo, terceiro período de medicina, eu descobri qual era o meu propósito de vida como médico, que era ser paliativista. Então, como eu sempre falo, eu demorei 10 anos para realizar o sonho da minha vida, né, que era me tornar paliativista, e hoje eu vivo meu sonho todos os dias. Isso é maravilhoso. Sou muito feliz. Nossa, que lindo isso. Eu lembro que você me contou essa história, foi até no jantar do congresso, e é impressionante como aquele TED da Ana Cláudia é algo assim... Eu não consigo nomear, né? É algo assim, muito impactante mesmo, né? Muito disruptivo, né? Muito disruptivo, né? Da tua história, eu ouvi outras pessoas também dizendo, assim, que foi um divisor de águas, né? Aquele ponto de inflexão, depois que você vê eu acho que até vou nomear agora mais, né? Pela perspectiva de uma médica falando, né? Uhum. A forma que a medicina pode ser feita e deve ser feita, nossa, assim, né? Parece que dá nome para as coisas que a gente sentia, né? Sentia. Nomeou, foi nomeado, né? E a tua fala é interessante, né? Que na minha turma, né? Um beijo pra Med 81, mas eu era exatamente vista também. Meio que, nossa, pessoa estranha. Uhum. Por que ela gosta das coisas que não estão geralmente nos livros digamos, tradicionais, né? Ou naquilo que tá somente naquela anamnese que a gente, da semiologia, né? Sempre buscando algo além, né? E eu acho que hoje, minha sensação é que os estudantes estão mais abertos. Sim. E não só os estudantes que têm essa vontade pessoal para isso, mas eu acho que todo o ambiente hoje está mais aberto a, inclusive, receber essas pessoas que têm essas preferências também, para olhar eu vejo assim, o humano da sua forma integral, né? Sim. Perfeito. Um beijo pra Ana, né? Essa pessoa maravilhosa, casamenteira também. Já foi dito aqui. Lembrar que o Arthur é o que tem um comentário mais curtido, mais recomendado nesse vídeo do TEDx lá, né? O comentário já tem 9 anos, né? Não é isso? Que é a última vez que eu vi. Já tinha, sei lá, 600 subcomentários. Depois vale a pena mandar um lá. É muito o forte, Arthur né? do passado falando com o Arthur do presente. É muito legal isso. Né? Muito legal. É muito bonito. E agora vamos falar sobre o nosso congresso? Vamos lá. A gente até pensou, a gente, né, discutiu bastante sobre quais seriam os pontos mais importantes pra gente compartilhar, né, com vocês. Compilar tudo, né, condensar, foi tanta coisa, foi tão intensa assim que a gente falou, nossa, como vamos fazer? Mas a gente tá aqui pra fazer esse resumo mesmo, né, a gente tem isso, é importante, né? E aí eu acho que vale, sabe, Arthur, né, dos pontos que a gente nomeou como pra gente, né, pontos interessantes para compartilhar com o pessoal que tá ouvindo a gente, eu queria começar por a questão da educação dos cuidados paliativos, né? O que você acha? Foi uma mesa muito bonita, da Maria Júlia, tava o Rudival também, a Ana Cláudia,
E a gente participou dessa mesa e foi muito bom ver que desde a resolução 265 de 2022, que a própria Ana Cláudia ajudou a criar esse movimento da graduação de medicina ter cuidados paliativos, isso vem se construindo. Se não me falha a memória, desde 2018, começou agora em 2020 a ser implementado mesmo, que todas as faculdades de medicina devem ter uma grade de cuidados paliativos. Muitas vezes a gente vê cuidados paliativos jogado, né, na geriatria e jogado em outras especialidades. Isso fica um pouco aquém. E o que a gente busca e o que foi trazido nas mesas foi isso, é tentar realmente puxar uma grade só para cuidados paliativos na graduação de medicina e a gente tentar ter essa forma de enxergar diferente, né? Então, tanto a Maria Júlia quanto o Rudival, que é enfermeiro, trouxe essa perspectiva também além da medicina, que é essas outras enfermagem, a fisioterapia, a terapia ocupacional, eles precisam também ser abraçados por essa grade. E aí já há um movimento também para que outras especialidades, a enfermagem, a fisioterapia, também tenham uma grade específica de cuidados paliativos na sua formação médica. Isso muda tudo, né? Porque, como a gente sabe, o estudante, ele está ali, ele está ansiado, querendo muito aprender, conhecer, e quando você coloca isso na graduação, isso vai mudar o profissional que vai sair. Isso muda tudo. Sim. Isso foi muito discutido, assim como umas outras ideias até como montar uma grade de cuidados paliativos dentro da faculdade, como é que a gente pode fazer, quais cadeiras, a rotação de opioide vamos deixar para o 11º período, para o 12º, essa parte de espiritualidade a gente poderia jogar aqui para o 5º, 4º período, então até uma grade foi construída no congresso, explicando como é que a gente poderia caminhar com isso aí, eu achei super interessante. Para as outras profissões, até que você nomeou, né? Falo outras, né? Porque a gente estava conversando sobre a medicina. Para enfermagem, fisioterapia, eles falaram sobre algum movimento oficial que já está acontecendo? Já. Em especial a enfermagem. O Rudival já trouxe que já está acontecendo isso também. E aí eles tentam sempre nomear com outras formas. Já é um grupo de estudo, porque às vezes uma cadeira específica ainda não está dando para construir, mas sempre tentando agregar. Mas já há um movimento dentro da enfermagem para uma cadeira específica também de cuidados paliativos. Eu achei super legal também essa construção. Eu tive uma conversa curta com o Alexandre, até no nosso outro episódio, nos bastidores, e ele trouxe isso, que ele assumiu a cadeira realmente da Faculdade de Juiz de Fora, lá do campus de Divinópolis, propriamente dito, de cuidado paliativo. Então, criou-se uma cadeira, né? E aí, até é bom comentar, acho que essa semana você vai dar aula lá no UNB, não é isso? Isso, exatamente. A Suelen, caladinha aqui, não falou da MED 81, eu sou da MED 97, a gente tem um carinho, imenso pela UNB, e ela, um dos primeiros momentos que eu conversei com a Suelen, ela falou, cara, meu sonho, quando eu voltei para Brasília, era conseguir colocar cuidado paliativo na UNB e voltar com isso. Hoje a gente, graças a Deus, a oportunidade do Arthur ser um dos paliativistas de lá, né, do programa da IBSER, propriamente dito, dentro do HUB, e a Suelen junto com a nossa querida, amada, maravilhosa doutora Verônica, um beijo. Nossa, um beijo. Conseguiram colocar uma matéria, e aí era bom, acho que um momento que você tá passando por esses desafios hoje, né? Tanto na pós como coordenação, na organização de que momento, mas dentro da graduação isso é muito diferente. Eu acho que não era bom você comentar também isso, né? Muito diferente, e algo até que você trouxe é totalmente... não vou dizer que é mais simples, mas acho que fica mais possível você conseguir trazer desde a sensibilização e da sensibilização os conceitos e princípios e toda a parte técnica e sistematizada do cuidado paliativo quando a gente começa a trazer esses conceitos na graduação. Né? Porque, e acho que a gente pode falar, né? A gente tem espaço de fala para trazer que quando isso não é colocado na formação do profissional, né? Do aluno na graduação, ele sai com algumas, eu acho que até com algumas lacunas de conhecimento, acho que a gente pode dizer isso, né? Com algumas lacunas de conhecimento e que aí lá na frente, para ele aprender, ele tem que desconstruir um monte de coisa. Que foi construído. E é muito mais difícil. Né? Então, acho que a gente trazer isso já desde o início e que isso ser colocado como uma função da universidade. Né? Porque antes até de ter esse movimento oficial, a minha sensação é que havia abertura, assim, de falar mais sobre cuidado paliativo, mas sempre era uma orientação de, busque isso fora, né? Veja um TED. Mas nada formal, né? A universidade não se via como no papel obrigatório de promover isso para os alunos, né? Então, hoje a universidade traz isso como algo que é necessário tão qual todas as matérias. Então, muito legal. Foi bem interessante, muito bom.
Perfeito. E aí, agora, falando do segundo ponto que a gente queria trazer, a gente teve algumas palestras e mesas de discussão de controle de sintomas, e especificamente em relação ao sintoma dor, houve muita coisa nova, né, Arthur? Foi bem legal, teve a mesa de dor, acho que lotou, acho que todas as trilhas lotaram, né, mas a de dor lotou muita gente no chão, gente não conseguindo entrar, até indo pra outra. Exatamente. E foi falado muito sobre o cannabis, sobre o Precedex, também foi falado sobre a ketamina e a toxina botulínica. Então, foram essas 4 drogas aí que a gente permeou. Então, em relação ao canabidiol, muito se vem estudando, se vem avaliando realmente se há eficácia no controle de dor ou não. E alguns estudos recentes trouxeram também que há sim já evidência, em especial para pacientes oncológicos com dor neuropática. Então, achei bem interessante essas construções, e algumas sugestões que foram feitas foi que seja feito sempre iniciar, né, em doses baixas, de preferência óleo, né, e que nunca passe, em geral, para pacientes idosos frágeis de 5 mg dia. Então, formulações baixas para avaliar realmente se é possível ou não trazer benefícios para aquele paciente. Uma coisa que até para mim era um pouco difícil falar sobre cannabis, porque eu sempre tive um pouquinho o pé atrás, até onde a indústria farmacêutica está sendo influenciadora desse movimento. Lembrar que é uma droga nova e que um pouco de difícil acesso pela questão financeira, não é tão barato. E eu via muito movimento de estou optando o cannabis ao invés de drogas já bem estabelecidas com evidência maior na literatura. Por exemplo, em vez de começar uma pregabalina, eu vou começar já um cannabis. Então, eu ficava um pouco receoso sobre isso. Pulando etapas. Como primeira linha, né? Isso, colocando como primeira linha. E aí eles deixaram muito claro que é droga adjuvante, né? Não é droga de primeira linha, em especial para dor moderada a forte. Então, se a gente tem uma dor leve, a gente não tem indicação de usar. Isso é uma dor moderada a forte, que talvez esteja tendendo a um sintoma de difícil controle, seja uma opção viável. Aí tem que ver a viabilidade também financeira da família, né? A gente tem que sempre pensar nisso aí, porque isso é muito importante. E muitas vezes a gente só prescreve e se vira, né? E não dá para ser assim. Tem que ter essa visão aí diferente para essa importância dessa questão do valor também. E entender se também é um movimento da farmácia, da indústria farmacêutica, fazendo um movimento de pressionar um pouco isso aí acontecer. Então, eu sou um pouco mais tradicional. Eu vou pelas drogas que a gente já tem evidência de literatura, e aí sim a gente pensar numa dor de difícil controle, um pouco mais tendendo à refratariedade, a gente associar, e foi isso que eles tentaram trazer. Mas é segura, é viável, é possível, mas sendo feita com muita responsabilidade em relação ao cannabis. Entendendo o papel dela, né? Não pulando etapas propriamente dito, né? É interessante fazer esse posicionamento. Isso é muito interessante. Uma mesa bem rica. Sobre o Precedex, eles também trouxeram... Posso pular já para o Precedex? Pode. O Precedex eles também trouxeram em relação, que é o Dexmonid, né? E eles trouxeram a importância dentro do contexto de dor, de difícil controle. Eu achei bem interessante. Em especial para a sedação, no contexto de uma sedação paliativa, não, de uma sedação consciente. Você usa o Dexmonid para o paciente ficar com aquela sedação superficial, um RAS ali de -1, -2, para que ele consiga interagir com a família. Então, muitas vezes, pode até evitar, eles trouxeram um contexto de sedação paliativa mesmo. Você mantém aquele paciente sedado, que a gente chama de ataraxia, se não for a memória, e ele fica ali um pouco consciente, mas na hora que você para a interação, ele desliga novamente e fica naquela fase de RAS -2. Então, o Precedex ele entraria no contexto de sedação mais consciente e para casos de delírio. Então, em especial, delírio terminal. Já vem se trazendo essa possibilidade, e também para dor de difícil controle. Então, eu achei isso bem, bem interessante. A gente não usa, né, Rony, isso na nossa prática em geral. No apoio, a gente não tinha muito. A gente não usava realmente a questão de evidência. A gente já imaginava que iria acabar chegando mesmo mais robusto. Ainda precisa de mais estudos propriamente dito. Mas a gente reconhece que cada vez mais a gente tem lançado mão dessa forma de interseção. Tem um ponto que é significativo, principalmente para a rede pública, que é a questão de custo. Sim. Ele é um custo mais elevado propriamente, mas a gente vê que às vezes como uma medicação associada ou um indutor para controle da dor realmente é interessante, e a gente realmente consegue manter esse nível de consciência do paciente em alguns momentos,
que em muitos casos é o necessário e é o objetivado, mas em outros não. Então esse é um ponto. Para a questão de controle de delírio, é uma questão que a gente discute muito, até lá no Sírio propriamente dito, o quanto que realmente traz benefício, o quanto que isso, por exemplo, no Sírio, a nossa realidade, acaba que às vezes fica muito preso ainda dentro do contexto da terapia intensiva, então isso é um dificultador para nós dentro da nossa equipe propriamente dito, mas que a gente realmente está vendo ter alguns estudos a mais aí, que foi isso. E foi muito legal isso vir no congresso, né? Eu acho que no congresso que eu me recordo não tinha trazido isso como uma temática, como uma discussão propriamente dito nisso, né? Eu acho que é muito bom isso. Foi bem legal e a gente trazer algo novo, né? A gente se abrir também para esse conhecimento novo que está surgindo, né? Não ficar preso apenas à morfina, metadona, aquela coisa. Exato. E midazolam, né? Isso, a gente se permitir outros caminhos também, né? No final, o objetivo é aliviar o sofrimento do paciente, então tá tudo certo. Sabe que a minha sensação? E da gente se empoderar da prescrição do Precedex para fora da unidade intensiva, né? Agora, já com esse respaldo, né, científico, a gente já pode se empoderar, o que significa também de aculturar a equipe como um todo, de explicar a equipe, né? Não é simplesmente eu vou começar a prescrever. Exatamente, Esse é um passo muito importante, né? Esse passo de, olha, isso, por exemplo, teve uma mesa... acho que era na trilha 1, falando muito de mucosite, né? Que é um sintoma extremamente complicado de controle, que a gente acaba, por exemplo, dentro da nossa realidade do Sírio, num contexto hematológico, é muito frequente e que a gente sabe que em alguns casos a bomba de PCA ela é muito bem-vinda nesse sentido para um adequado controle. Mas entre você ter a bomba de PCA propriamente, a bomba que é de controle da medicação pelo próprio paciente, e você ter uma equipe treinada, e você ter uma equipe treinada tanto de enfermagem para aplicação, como dos médicos para a prescrição, como da organização da farmácia, nossa, isso aí existe um abismo, né? A gente tá passando por isso lá no Sírio Brasília propriamente dito, para a implementação disso, como que isso envolve gestão, que é um outro ponto que... Há processos que devem ser respeitados e não devem ser pulados as etapas, né? Até para a segurança do paciente. Exato, porque às vezes você acha, nossa, isso é maravilhoso, essa medicação, Precedex é maravilhoso. Ok, mas você tem expertise com ela? A sua equipe está preparada? A equipe de enfermagem ali na unidade de internação se sente tranquila com a manipulação dessa medicação? Opa, então você tem um processo, tanto você que também está em gestão, que tem que ser olhado, né? Porque é isso. Entre você trazer dos estudos para a nossa realidade, isso é importante, dar viabilidade. Então, esse é um ponto muito interessante que eu faço esse comparativo aí com a PCA. Eu acho que é um muito significativo, né? Muitas vezes, fazendo um comparativo, o próprio Aldol, que muitas vezes a gente lá no apoio fazia com muita tranquilidade, endovenoso, você vê a formulação em geral do Aldol IM. Aí quando chega para a enfermagem, doutor, pode fazer EV? Não, pode. Então você vê que um Aldol relativamente simples, imagina um Precedex. Então tem que ter toda essa construção realmente de gestão, de farmácia, para que isso seja viável. Só não fica viável. Sim. E sobre a ketamina? Ketamina, eles também trouxeram como uma droga muito boa, em especial no contexto de depressão, pacientes, no caso, no contexto dos cuidados paliativos, há muitos estudos para dor em movimento, mas ainda não se firmou tanto assim como o Precedex, por exemplo. Então, no contexto de cuidados paliativos, não propriamente dito para dor, deve ser usado ainda a esses estudos em movimentos, mas para depressão grave com idealização suicida. E aí, assim, parece uma virada de chave mesmo. A idealização suicida em alguns estudos reduziu em torno de 90%. Vocês sabem qual via de administração? Eles trazem várias possíveis, endovenoso, e por hipodermóclise, até inalatório. Lá no Sírio, né, geralmente a gente, né, na nossa realidade, a gente utiliza bem essa via para esse contexto de depressão grave. A gente até teve uma discussão, até com um colega da psiquiatria, em conjunto com outros, realmente, porque a dose é diferente, né? Dessa medicação inalatória. Porque imagina só que sonho, né? A gente poder ter uma medicação para dor em via inalatória, propriamente dito, né? A dose hoje que você faz para depressão refratária, acaba que ela tem que ser em contexto de uma clínica de hospital dia, de infusão, com controle, porque tem vários efeitos colaterais. É uma dose um pouco mais elevada, que seria realmente para dor, mas a gente ainda não tem nenhum estudo realmente para dor nesse sentido por essa via, né? A gente acaba usando como adjuvante em outro contexto, né? Padrão de uma dor neuropática, outras questões de modulação propriamente. Exato. Às vezes para modulação receptor NMDA, uma dor meio que dá um restart, né? Exato. Mas é tudo meio off-label ainda, né? Sim, é efetivamente colocado para dor.
Mas a percepção que ficou é que a gente tá dando passos, né? Sim. Essa discussão e trazendo isso é que a gente tá caminhando. E isso é muito legal, né? Muito bom. Até nisso, Arthur, também até de novas drogas por Demócrates foi comentado um pouquinho, né? Foi sim. Eles trouxeram algumas sugestões de drogas, então paracetamol, que em geral a gente não tem aqui no Brasil nessa formulação para ser feito, olanzapina, o clonazepam, ácido valproico, que eu achei bem interessante, transamin também, e o próprio tramal. Ótimo. Todos podendo ser feitos por hipodermóclise. É engraçado, né? Porque o Transamin a gente teve muita discussão e aí é um agradecimento até à equipe de farmácia lá do apoio, a Débora especialmente, a Jaque, nossa querida, que a gente discutiu um pouquinho sobre isso e sobre poder fazer realmente por hipodermóclise. É até bom ressaltar, né, que estamos com agora um comitê, eu não sei se surgiu agora, mas teve reunião e a Débora comentou isso, né? Um comitê de farmácia propriamente dito da NCP. Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante também e vai trazer mais novidades ainda pra gente nesse sentido. E isso é muito bom. Sobre o paracetamol, a gente lá no Sírio tá com ele disponível, injetável, e aí muito legal ter essa opção da via subcutânea também, mas a gente tá com ele disponível tem pouco tempo, né, Su? Eu acredito que deve ter uma questão de 6 meses que chegou uma unidade poucas, até um período até que ficou sem, assim, enfim. Então é bom saber e provavelmente vai estar chegando um pouquinho mais aí pra gente no Brasil e pra realidade dos outros colegas. Isso é interessante. Eu acho que de última droga que eles trouxeram foi a toxina botulínica, né? Que a gente também já faz um apoio mais para espasticidade mesmo, neurológica, mas eles trouxeram, bem linkando com a parte de cirurgia paliativa, a parte de pacientes com tumores, por exemplo, de cabeça e pescoço, que tem aquela síndrome da primeira mordida. E aí o quanto o Botox no local certo, exato, pode poupar até o opioide mesmo e melhora a dor, assim, de uma forma muito significativa. Eles trouxeram. Hein? Por exemplo, paciente também com câncer de mama, que tem alguma linfangite, algum quadro que está fazendo uma dor regional local muito forte, fazer também infiltração com Botox ajuda muito. Então, trouxe também essa perspectiva do Botox em questões pontuais, não para ser disseminado, né, de uma forma assim ampla, mas para questões pontuais em especial, tumores de cabeça e pescoço e de mama, tem uma boa evidência para ser feito in loco, né, de uma forma bem aplicada. Como que o tratamento intervencionista para dor pode colaborar muito para nós do cuidado paliativo e às vezes por acesso, vou falar de realidade de acesso mesmo dentro, por exemplo, da unidade pública que eu trabalho aqui, como que é desafiador o acesso, a fila que a gente tem para referência, que é o base, é gigantesca, e o quanto que isso, por exemplo, no Sírio facilita para a gente, por exemplo, da nossa realidade, de ter acesso à equipe realmente da dor para fazer essas intervenções, e essa do Botox é sensacional para a gente pensar, né? A gente já tinha de fenolização, de outras questões propriamente dito, até para herpes, mas essa do Botox aí para alguns tumores é muito legal, né? Muito bom isso. Muito bom. Sabe outros pontos que a gente queria comentar sobre o nosso congresso? A gente teve várias palestras sensacionais. Se a gente fosse falar de todas, a gente ia esquecer alguma. Mais de 140 palestrantes. Olha isso. 140 palestrantes. Nossa. Que sensacional. É importante a gente ressaltar os números do congresso, né? Foram mais de 2.500 participantes, congressistas, 140 ali realmente palestrantes, foram mais de 1.000 trabalhos submetidos, apresentados e que foram aprovados, se eu não me engano, foram um pouco mais de 900. E aí a gente tem que até ressaltar a nossa querida Paty, que teve a premiação de melhor trabalho na apresentação oral. A Paty que teve com a gente, se eu não me engano, foi no episódio 7, eu vou deixar aqui pra vocês. Nutricionista, mestre, Patrícia Freire, uma grande referência no Brasil e, quiçá, no mundo de cuidados paliativos. Muito bom. Provando como que você consegue fazer bons trabalhos a despeito da realidade. Ela, da equipe lá do HRC, da Andrea, que esteve aqui com a gente no 4º episódio, contou um pouco dos desafios que foi montar essa equipe lá em Ceilândia, propriamente dito, no HRC, e levou esse prêmio, assim. Ela foi ovacionada na chegada e no retorno dela pelos residentes, pela equipe dela. Eu pude ver no Instagram e parabenizar, foi sensacional. É sobre isso também, né? A gente ter tantos trabalhos, assim, o apoio levou trabalho, o pessoal do Sírio, que bacana, que legal isso, muito bom. Sim, muito bonito isso, né? E aí a gente tava falando, né, das palestras, assim, e realmente palestras, assim, sensacionais. E aí, se for falar de todo mundo, a gente vai esquecer alguém. Mas eu queria que você abordasse um pouquinho, que eu sei que você foi aprofundado ali em relação a isso. Queria ouvir um pouquinho de você. Perfeito. Eu acho que uma das palestras, assim, que me tocou muito, acho que muitas pessoas que estavam lá foi a do Alexandre, né? Sim. O Alexandre, ele é fantástico. Um beijo.
A gente somos fãs todos, né? Todos. Lembramos muito do seu trabalho. E ele trouxe algumas perspectivas sobre questões de vulnerabilidade e vulneração, né? A vulnerabilidade como estar sob um risco, né, de uma condição social muito grave. Então, daí surge a questão das comunidades compassivas e quão importante é a comunidade no cuidado, tá? Não como um fator substituto do Estado, mas algo que está ali promovendo também o cuidado da sua própria comunidade, do seu próprio meio. E a vulneração como um dano já criado diante daquela vulnerabilidade social. Muitas vezes uma baixa condição financeira, submetidos aqueles moradores a questões de violência, e o quanto isso implica nos riscos para essa população. E o quanto a comunidade ela pode mudar essa trajetória e esse cenário. E foi uma palestra assim, muito bonita, e ele trouxe algumas questões, a gente vai falar um pouquinho das frases, em especial sobre questões de ego, né, dentro do nosso meio, que muitas vezes acontece, e o quão importante é entender que para ser paliativista a gente tem que se despir dessas questões, porque nosso objetivo não é ser servido, é servir, né? E servir para cuidar melhor de um ser humano dentro do seu contexto de sofrimento. Então foi uma palestra assim, inspiradora também, foi aplaudida de pé, foi fantástica, foi maravilhosa, muito bonita. Que bonita a tua fala, né? E eu queria pedir, né, permissão para adicionar, né? Penso que se às vezes a gente até consegue se despir, né, dessas questões que são tão humanas, ou se talvez não conseguimos, se a gente que possa, acho que desviar, né, para outros lugares e não para isso, acho que para o foco do cuidado paliativo, né? Que cuidado do sofrimento de uma pessoa, né? E aí você colocar as tuas questões dentro de uma especialidade, de uma abordagem que o foco é o cuidado centrado no paciente, né? E aí eu acho que isso fica muito... Acho que é reflexão para todo paliativista, né? Eu diria que eu acho que toda pessoa, todo profissional que cuida de sofrimento, se ele não olhar para isso com muito cuidado, acho que até no episódio com a Mirielle a gente trouxe isso, né? Ele começa a se colocar no centro do cuidado. Isso. As suas questões do centro do cuidado, e às vezes até utilizar aquela vulnerabilidade, né? Que acontece naturalmente no cenário de sofrimento, como se colocando como aquele cuidado assim, imprescindível, ou melhor, aquele cuidado sendo feito por você é imprescindível naquele cenário, logo você é imprescindível para aquele cenário, né? E na verdade, se alguém é imprescindível, é o paciente recebendo cuidados adequados por alguém que saiba fazer os cuidados, que pode não ser você. Sim. E tá tudo bem. Ouvindo vocês, eu ia falar exatamente isso. Episódio 3 da Mirielle, a Dani Assetti teve também no episódio 9, e eu tive a grata oportunidade de conversar com muitos psicólogos durante o congresso, e eu falava assim, cara, é aquele profissional de carteirinha que a gente tem junto, assim, exatamente por esse ponto. A gente pode se perder muito facilmente no ego, muito facilmente nas nossas próprias questões ao cuidar do sofrimento do outro. E como que isso é perigoso para o outro. Como que a gente tem que ter esse olhar do autocuidado que o Fernando Kawai falou tanto, e essa reflexão e essa proximidade com esse cuidado psicológico do paliativista em todas as áreas. Eu até brinquei com as meninas, as colegas que foram, eu falei assim, olha, não, lá no VimoCast, a cada 5 episódios, um é com uma psicóloga pra gente manter a tranquilidade guardada aqui, as proporções. Porque realmente, a gente tem que ter essa proximidade, é algo fundamental, né? Quanto que a gente troca sobre isso, né, com a Mirielle, nas nossas terapias individuais, o quanto que isso é fundamental, esse olhar, assim, realmente. E que bom que a gente teve essa reflexão numa plenária, num momento tão significativo, por uma referência tão grande como é o Alexandre, né? Que era isso, né? Que você ia falar da frase. Acho que vale a pena você comentar, né? Boa. Acho que a frase que ele trouxe foi não há espaços para o ego no meio paliativo. Se você já está no último degrau da escada, puxe os outros para subirem com você. E eu acho que é sobre isso, né? A gente dá essa mão, porque no final, eu sempre falo isso, né? Quanto mais bonito o caminho, quanto mais estrelas no céu, mais bonito é o caminho. É lindo. E aí a gente vai entendendo que, como somos muito poucos, a gente precisa estar unido nessa construção. Não é momento de cisão, é momento de fusão. Para que a gente possa se unir e construir algo, porque no final é sobre o cuidado do paciente, né? Não é sobre a gente. Isso é um ponto muito importante, né? O que é nosso e o que é do outro, e separar. Porque às vezes a gente se mistura e aí quem sofre é o paciente. Isso não pode acontecer. Exato. Fundamental. Que bacana você trazer isso. E uma outra palestra que você sinalizaria, hein?
A do Daniel. Bom. Daniel não tem como não falar. Não tem como, né? Daniel Forte, nossa referência de vida, né? Total. Com aquela calma, aquela tranquilidade, né? Ele também fez uma palestra muito bonita, muito tocante, falando um pouco sobre a transdisciplinaridade, quão importante é isso, né? Ele trouxe o exemplo do Covid, quando ele vivenciou a pandemia do Covid dentro do contexto da UTI, que sugeriu até um trabalho, foi aquela hierarquia da comunicação, a gente estudou, né, Rony, juntos, esse artigo dele, e quão importante é, diante de um contexto de franco sofrimento, essa equipe trabalhar junto, né? Essa equipe ser realmente transdisciplinar, e ele traz essas disfunções que podem acontecer diante de uma equipe e que pode gerar ruídos de comunicação. Então ele trouxe sobre os medos, a questão de cobranças exageradas, a falta de feedback, o quão é importante a gente ter esses espaços de fala para fazer esse permeio de será que está tudo bem? Não está, então vamos adequar. E ele traz isso, né? Como é que uma equipe pode ser disfuncional se não houver esses espaços de troca, de conhecimento, de um estar junto com o outro, e você ter espaço e não ter medo de criticar uma postura do outro, mas nunca levando para o lado pessoal, entendendo que vocês ali são a equipe, vocês precisam crescer juntos, e que aquele feedback, aquilo ali é importante para o crescimento da equipe, né? Esse autoconhecimento, esse autocuidado. Então foi uma palestra muito bonita, e ele trouxe também a questão da empatia, que nós precisamos trabalhar a questão da empatia. O quão importante é isso no nosso meio diante de tanto sofrimento. E eu sempre falo que a empatia é o pontapé para a compaixão, né? Para que a gente entre nesse movimento de compaixão e, ao mesmo tempo, o cuidado que é a gente ser movido por esse sentimento de compaixão e não cair na fadiga de compaixão, né? Então, são movimentos que são questões que estão muito entrelaçadas, né? A questão do trabalho em equipe, do autocuidado, da transdisciplinaridade. Então, foi uma palestra muito bonita também, e o Daniel é uma grande referência para todos nós, né? A fala dele foi fantástica. Não tem como, né? O Daniel não ser citado por todo o trabalho, por toda a referência que ele é. Sim. E aí, falando até de ego, toda a referência teórica que ele é, de formação técnica, qualificada, como ele sempre fala, não é cuidado paliativo de bom senso, é cuidado técnico, onde se baseia sistematizado e se aprofunda de maneira realmente técnica o que ele traz na coordenação na pós junto com você. E também dessa referência de pessoa que toma um cuidado muito grande em relação a essa questão do ego e de humildade e de se colocar numa posição onde ele coloca os outros. Eu acho que essa frase do Alexandre traz muito isso. Ele tá num ponto e ele sempre tá tentando puxar. E sempre trazendo você também como a referência. Isso é uma característica muito clara para quem convive. Para quem vê a palestra do Daniel, já fica assim, putz, é o que acontece, aplaudo de pé. Mas quem convive com ele um pouquinho mais perto, eu tenho uma oportunidade de conviver com ele, sei lá, uma vez por mês, a Sueli até mais, percebe o quanto que ele quer trazer os outros também para crescer. Isso é uma característica muito dele, assim, né? Nos bastidores do nosso episódio com ele, ficou muito claro isso, assim. E como que ele às vezes foge desse holoforte também, isso é muito significativo. E isso também é um exemplo de inspiração. Na entrevista que eu tive com o Fernando Kawai, eu trouxe isso pro Fernando também. Porque o Fernando Kawai, putz, você vai ver o currículo dele, a formação, onde ele está, e você vê a humildade de conversar. Ele tirou um momento ali para conversar com a gente numa simplicidade, numa humildade. Você vê ele falando o quanto que é isso, é sobre o outro. Quanto que isso também são referências, além de referências técnicas, são pessoas de liderança, que eu falo de liderança de construir o caminho. Isso. Então, de mostrar o melhor caminho para os outros. E para nesse nosso país continental, como a gente falou muito ali, a gente encontrou pessoas do Acre, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, de todos os lugares, Nordeste, enfim. E aí, como que cada um está construindo um pouquinho baseado nessas referências do Alexandre, do Daniel, do Fernando? Quanto que essas pessoas são tão significativas, né? Como que é importante essa troca, esse olhar realmente humilde, né? É importante. Acho que se eu tivesse que colocar um nome, né? Nomear o Daniel, né? E pra gente conhece ele, né? É coerência, né? O que ele fala, o que ele escreve, né? É quem ele é, né? E além disso, também essa generosidade dele, né? De estar nesse lugar de autoridade dos cuidados paliativos, de referência e de puxar, né? No que você pode contribuir nesse cenário do paliativo, né? É uma coisa muito... que mexe muito com a gente, né? Muito. E sabe o que eu acho, né? Você trazendo esses exemplos, né? Por exemplo, Daniel, do Kawai e muitas outras referências do cuidado paliativo, eu sinto que quando você está nessa frequência alta,
essa frequência, assim, de contribuição com o outro, essa frequência da abertura para você contribuir saberes, contribuir lugares. Agora, quando você está numa frequência mais baixa, essa frequência é que há a competição. Exato. Que você necessita estar se provando para o outro, se provando para si. Exato. E isso, às vezes, significa colocar o seu ego acima de questões tão sensíveis como o sofrimento do outro. Eu acho que isso casa muito com a frase da Maria Júlia, né? De capacite para ter a melhor técnica, mas capacite-se ainda mais para ser o melhor ser humano possível. O quanto que isso é fundamental e a gente não para pensar nesse sentido. A gente precisa de toda a técnica, mas ao tocar uma outra vida, a gente precisa ser um ser humano e o melhor ser humano possível para isso. E as pessoas não veem isso de maneira intencional. E o quanto que isso é desafiador. Principalmente quando você assume uma posição de referência, de ser ovacionado, o quanto que você tem que refletir para si mesmo, o quanto que isso é um desafio. Sabe, queria continuar falando de outras palestras, mas como o nosso tempo é curto, acho que vale a gente passar para a questão dos livros que a gente teve. Perfeito. Fala pra gente. Nós tivemos alguns livros lançados, eu acho super importante a gente abordar sobre isso, né, também, para essa parte mais, não só técnica, mas importante trazer também esse contexto aí. Inclusive teve o Sarau Paliativo, foi super legal que eu participei também. Bom. Que legal, como é que Castilho foi? O Castilho participou também tocando violão lá. Que legal. Quem? O Castilho. Olha, sério? Sério, tem foto. Ai, nossa, na hora que eu fui, não fui. Fala pra gente como é que foi o Sarau antes de falar dos livros. Que legal. O Sarau já acontece, pelo que eu entendi, desde a outra edição do congresso, e foi super legal. Em geral, o pessoal sempre traz uma poesia, canta um pouco, traz poemas, e eu participei de outro, participei desse também, e quem queria tocar, cantar também estava aberto a isso aí. Foi um momento, assim, muito bonito e muito sensível, né? A gente ficou um pouco emocionado em alguns momentos. Em Curitiba eu te filmei, foi muito bom, a poesia correu solta. E como é bom esses momentos, né? A gente entender que a técnica é fundamental, isso a gente tem que entender. A técnica, eu sempre penso assim, a técnica é o básico, é o feijão com arroz que a gente tem que carregar com a gente. Na hora de controlar uma dor, uma dispneia, a gente saber as drogas exatas, a gente saber dose, a gente saber efeito colateral, isso é o feijão com arroz, isso é o que a gente tem que saber. Agora, o que faz a virada de chave é eu entender e compreender que um ser humano, ele é muito mais que um ser biológico, é um ser biográfico, com toda a sua multidimensionalidade, com todo o seu sofrimento, com toda a sua história de valores de vida. E é aí onde a família saca que você não é só um técnico paliativo, você é um ser humano também que está ali para cuidar do sofrimento humano. E isso que você vive tudo. Aquilo que você fala, né? Isso é fantástico. Sabe uma coisa linda que você trouxe, né? O técnico é a base, e aí a virada de chave é eu entender, né? O quanto que é da mentalidade, né? De você passar a pensar na questão do técnico junto de olhando o ser humano, né? E o quanto que pra gente ter acho que esse olhar e esse cuidado acho que nesse detalhamento, precisa também ter prática de cuidado paliativo. Precisa. Isso é uma das coisas importantes da gente trazer, né? De que a prática do paliativo que vai trazendo pra gente, né, essa sensibilidade, né? Claro que de estudar sobre isso é algo essencial, mas quando você vê isso acontecendo, abre a sua cabeça, né? Sem dúvida. Você tá nesse ambiente de cuidado, realmente é impressionante, né? Cuidar de alguém é um ato de coragem também, né? Porque a cotransferência, ela sempre vai existir. E eu sempre falo, ela tem que existir. No momento que a dor do outro não me toca mais, tem algo muito errado comigo. A gente só precisa, dentro dessa linha tênue, não ultrapassar, senão isso vai gerar um sofrimento muito grande. Mas existe a satisfação por compaixão. E como é bom quando a gente controla aquele sintoma, quando a gente acolhe aquele sofrimento daquele paciente, a gente, nossa, deu certo. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. Isso é muito bom. E essa foi um momento muito legal, muito bom. Que legal. E voltando para os livros. Perfeito. Dos livros a gente teve o da Ana, o Cuidar Até o Fim. Os livros estão falando, só para a nossa audiência entender, são os livros que foram lançamentos. Então a gente vai falar agora um pouquinho também do que aconteceu fora das palestras. Teve muito movimento ali naquela área ali, tanto dos stands e tudo. Teve muito lançamento de livro muito interessante. Aí você estava comentando um pouco
Isso. Aí da Ana teve o Cuidar Até o Fim, que é um livro novo que ela lançou recentemente também, foi super legal. Filas quilométricas para autógrafo. Verdade. Teve cafezinho na fila também. Teve cafezinho na fila, teve lá, o pessoal não ficou sem o seu cafezinho enquanto estava na fila, é importante dizer. Legal. Da nossa querida também, que nos ensinou tanto, a doutora Alexandre também, da Oncogeriatria, um livro que ela também fez com participação de outros colegas, muito junto bom. Com a Annelise, não foi? Annelise, exatamente. Isso, foi legal. Outro também foi o Entre Ouvidos e Palavras, do Arthur Fernandes, que já participou também, né, do podcast. Exatamente, participou do podcast e o livro foi sorteado para uma das colegas. Foi um livro muito requisitado, já tinha acabado os exemplares, mas ele vai fazer até um lançamento lá no Nordeste agora recente, e também tem para comprar online. É uma super opção aí de um livro, o pessoal tava buscando bastante. Muito bom, muito bom. Foram esses aí que eu tentei trazer, que eu achei importante. Obrigada, Arthur. Acho que a gente comentou aqui de algumas frases impactantes, né? Perfeito. Você gostaria de compartilhar, né? A gente teve tantas palestras, tantos momentos de troca, e claro que a gente não conseguiu trazer com detalhamento, né? E você sentiu aí das frases que mais, acho que mexeram para você, alguma que você queira compartilhar e discorrer um pouco pra gente? Perfeito, eu acho que uma das mais impactantes foi da Ana Cláudia, também na plenária, no último dia, que ela trouxe a dignidade não está no controle, mas no cuidado. E isso, querendo ou não, entra, de certa forma, não necessariamente em rota de colisão com questões de eutanásia e suicídio assistido. Contextualiza um pouquinho pra gente. Quando foi que ela colocou essa frase? Ela trouxe na plenária falando sobre... foi no último dia, foi no O Lugar de Morrer? O Lugar foi de naquela morrer. palestra dela, no final, no de sábado ali, no finalzinho já da manhã, né? Interferimos sempre da melhor forma, né? Sobre o lugar de morrer. Exatamente. E ela trouxe um pouco o trabalho que ela vem fazendo, a importância das diretivas antecipadas nessa construção de respeitar os valores e a preferência daquele paciente, daquela família, no contexto de finitude, de morte. E aí ela trouxe, a frase foi: e quando me perguntam, quando me pedem para acabar com o sofrimento? E aí foi quando ela discorreu sobre isso, né? Falando sobre quão importante é a gente não controlar a vida, né? Mas sim cuidar da vida e cuidar do sofrimento humano. A gente tenta sempre pensar uma forma de controlar a vida, mas na verdade a gente não consegue controlar a vida, né? A gente não controla nada, né? Absolutamente nada. Tudo é impermanente. Eu sempre penso isso. Tudo é impermanente. E a vida é impermanente, né? E quando a gente pensa em controlar a vida, talvez a gente caia numa seara muito perigosa. Essas questões de eutanásia, suicídio assistido, e ela traz essa fala que, na minha percepção, a gente precisa primeiro ofertar o básico, que é o básico. Não é café, a gente ama, mas é água. E o que é a água dos cuidados paliativos, gente? É o básico, é um controle adequado de sintomas, é o paciente ter acesso às medicações básicas para controle de dor. Muitas vezes a gente está aqui no Distrito Federal, e tem pacientes muitas vezes que têm dificuldade de conseguir uma metadona, uma morfina, medicações super baratas. Ou seja, como é que a gente vai discorrer sobre permitir eutanásia, suicídio assistido ou coisas do tipo, se a gente nem sequer oferta para os pacientes o básico, que é cuidados paliativos, que é controle de sintomas adequado, e aí a gente corre o risco de cair numa banalização da morte, né? Porque como está sofrendo muito, não está controlando sua dor, talvez o suicídio assistido ou a eutanásia resolva. Se eu estou em um franco sofrimento e alguém me oferta como aliviar esse sofrimento, muitas vezes eu posso cair nessa tentação. Então a gente tem que ter muito cuidado para essa discussão, ela tem que ser feita, eu acho que isso tem que acontecer, e pode ser feito até por nós, mas lembrar, qual a definição de cuidados paliativos? Não é acelerar nem atrasar a morte. Então a gente teria que, para tender a fazer isso, a gente teria que mudar o conceito dos próprios cuidados paliativos, os princípios dos cuidados paliativos. Então, primeiro que a gente oferte o básico para as pessoas, que a gente consiga ofertar cuidados paliativos nas graduações, cuidados paliativos na atenção primária, e vem a resolução, né, em relação a... vão ser criadas mais de 1.400 equipes de cuidados paliativos no Brasil inteiro, né, pela política nacional. E aí sim a gente pensar com muito mais capacidade, com mais maturidade sobre essas questões. Eu acho que a gente ainda não está pronto para isso, mas essa discussão tem que acontecer. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não banalizar isso aí, que a gente pode entrar num caminho muito perigoso. Então ela trouxe essa frase, foi a dignidade não está no controle da vida, né, mas no cuidado. A morte é um caminho que todos nós vamos ter que passar. Então, a gente não precisa ter pressa ou querer atrasar isso. Isso vai acontecer, mas a gente precisa ser cuidado. Eu cuidei de um paciente que, recentemente, que ele pediu eutanásia,
E eu falei assim, ele tava com muita dor, e eu falei assim, segura essa sua ideia por mais 2 ou 3 dias e a gente reconversa ela. E aí, quando a gente fez o ajuste das medicações, ele... E aí, pensou? Ele, não quero mais não. Então, muitas vezes, você não quer acabar com a vida, você só quer acabar com o sofrimento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não banalizar a morte das pessoas num país de tanta disparidade social e financeira e tudo mais. Muito interessante você trazer isso, né, Arthur? E eu acho que, assim, reforçando uma questão que você trouxe na sua fala, que eu achei bem interessante, é importante a gente ter um lugar para reflexão sobre esses temas, né? Até porque eu acho que da reflexão desses temas a gente vai, inclusive, amadurecendo, né? Querendo ou não, a sociedade como um todo, e nos amadurecendo também para a gente conversar sobre temas que são tão sensíveis, né? Agora, que estejam, nesse momento agora, no lugar de reflexões e não no lugar de, vamos então escolher? Vamos colocar isso então no nosso protocolo de cuidado? Não é sobre isso que a gente está falando, né? A nossa preocupação de paliativista é isso, né? De alguém ouvir isso e achar que, olha, eles estão conversando sobre isso num cuidado, como se já tivesse posto, né? Já está posto. Então, já isso é o que deve ser feito. Não, né? Tal como o cuidado paliativo, tal como de individualizar e de estar sensível à escuta das demandas, né, do outro, é importante sim ter esses lugares para reflexão. Porém, seguimos como um tema para ser colocado na reflexão, e não para tomada de decisão ou escolha, né? Perfeito, exatamente. E como que isso casa até com a abertura, né? Quando o Douglas traz o cuidado paliativo nos diferentes países, que foi uma das palestras da plenária, né? A gente tem que entender a nossa realidade e o nosso momento. É importante a gente entender onde o Brasil está hoje dentro do cuidado paliativo e onde outros locais estão com cuidado paliativo e com a saúde para a população. Quando você ouve o Alexandre trazendo a realidade que ele vive dentro das comunidades, dentro da favela, lá, e você vê diversos colegas que trabalham com comunidades compassivas no Brasil todo. Eu não sei o número exato de comunidades compassivas, mas eu acho que a gente já passou de 10. E você vê histórias das mais diferentes dificuldades e desafios no nosso país todo. Você contou um caso de um paciente que teve acesso a você. Essa é a realidade de menos de 5% provavelmente da população brasileira, isso dentro de Brasília. Imagina aquele paciente que está em um local extremo, onde mal tem um paliativista na cidade, onde mal tem alguém com esse olhar. Tem um profissional de saúde, né? Mal tem um profissional de saúde. Exatamente. Onde mal tem um profissional de saúde. Onde mal ele tem acesso básico ao SUS, propriamente dito. Como foi o caso que o Alexandre trouxe, né? Da dificuldade para o paciente chegar ao hospital para fazer uma radioterapia paliativa. Então, imagina a gente trazer esse conceito, né? A gente trouxe da propriamente dito ali do cannabis, né? Da gente não pular os passos. O quanto que isso é muito perigoso da gente pular os passos e realmente cortar alguns caminhos. Isso é realmente significativo. Essa reflexão muito bom. E quais são os próximos eventos que a gente tem de cuidado paliativo? Perfeito. A gente tem, em setembro, se não me falha a memória, a gente tem o estadual, né, de São Paulo, o Congresso Estadual de Cuidados Paliativos, regional, né, de São Paulo. E em 2026, o nosso nacional junto com o latino-americano, em março de 2026. Eita, em São evento, Paulo. Vai ser um grande evento. Evento para mais de 4.000 pessoas, por favor, tudo dando certo. Você citou de São Paulo, mas assim, não somos bairristas de forma nenhuma. A gente vai ter o nosso de Brasília, a data... A Andréia me comentou, eu acho que vai ser outubro a data batida. A gente tem o do Goiás, vai ser também, eu acho que é setembro. Se eu não me engano, do Rio é em maio, ano que vem. Então, assim, a gente passou de 10 regionais, eu não vou lembrar de todas, assim, me desculpem. Realmente eu não vou conseguir lembrar, mas eu sei que boa parte vai ter a do Rio Grande do Sul também. Boa parte já tá com data firmada para algum evento. Então, assim, vamos fazer um compromisso, né, Su? Assim que a gente tiver as datas, a gente vai buscar até com as diretorias, a gente tiver a data dessas para a gente trazer, para quem teve no congresso ou quem não pôde estar no congresso, poder ter acesso perto de uma das regionais ali, estaduais, propriamente dito, próximo, né? Então, acho que são 13, que a gente está agora com 13 estaduais diretorias. Então, vai ser interessante para continuar fomentando tanto a atualização, quanto, né, uma coisa que as pessoas trouxeram muito, nossa, como era bom ter o espaço ali do stand.
para se encontrar um pouco, para compartilhar um pouco do sofrimento dessas vivências, que às vezes o profissional, coitado, tá sozinho ali, coitado no sentido assim de, poxa, é o único paliativista e assim, mas por que você escolheu o cuidado paliativo e poder compartilhar e ter esse ambiente, né? Isso é significativo. Muito bom. Um ponto muito bom do congresso, né? É o network, né? Essa conversa, esse offside, a gente tá conversando com os colegas, reencontrando as pessoas que a gente gosta. Quão importante é isso? Isso é motivador, isso estimula. Olha, meu serviço está assim, o meu está assim, como é que a gente faz? Isso, para mim, é um dos melhores momentos, né? A gente fazer essa troca, fora as palestras que são maravilhosas, mas o estar junto e como é bom. Porque eu acho que quando a gente está junto e encontra pessoas que ressoam igual a gente se reconecta com aquilo que é a essência nossa, né? Então, isso é maravilhoso, é muito bom. E aí aqui, caminhando para o final dos nossos highlights, propriamente dito, quero fazer um comentário, né? A gente não falou basicamente nada da parte da pediatria, porque realmente não foi a trilha que a gente se aprofundou, teria que trazer o Neulânio, provavelmente numa próxima, para ele comentar um pouquinho, mas eu sei que foi muito aprofundado. Isso. Eu conversei com vários colegas da pediatria e falaram que foi muito intenso, foi muito bom. Então, assim, tem vários highlights próprios ali da pediatria e de várias outras palestras que não deu tempo da gente comentar, né? Se fosse comentar do Daniel Del Sante, do Fernando Kawai, da Silvana, da Dadalto, então vários colegas que tiveram lá e que foram palestras muito impactantes, assim, mas que a gente teve que escolher algumas, e aí a partir da perspectiva, né, propriamente do Arthur aí, nossa também, nesse sentido. E aí, Arthur, caminhando para o final, a gente não poderia deixar de lhe perguntar uma indicação de um livro ou de um filme que foi fundamental para você nessa caminhada. Você já citou, claro, né, o TEDx da Ana, mas algum outro que você gostaria de deixar para o colega que está nos ouvindo ali? Perfeito. Eu acho um dos primeiros, junto com isso, foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Maravilhoso, também divisor de águas. E outro que eu estou lendo agora é Como Vivemos é Como Morremos. É um livro fantástico de um budista. E ele traz sobre essa questão da impermanência, né? Que tudo é muito impermanente, sobre a questão das expectativas de vida e da morte. Então, como vivemos é como morremos. E é muito interessante o livro, muito bonito, eu acho super legal. E só um finalzinho sobre o Congresso, eu acho que o Congresso está amadurecendo, né? Estamos amadurecendo como sociedade, como a NCP. É muito bom ver nessa questão por exemplo, da pediatria. A pediatria teve uma trilha inteira só para isso, e antes ela era colocada em alguns pontos, né? Então, esse é um amadurecimento muito interessante, que eu vi fora os temas, ficava muito focado em controle de sintomas, e a gente permeou por outras questões, inclusive no pré-congresso, falando muito sobre gestão, né, com Douglas. Então, como é bonito ver o próprio amadurecimento nosso, né, como paliativistas e como organização. Sensacional, Arthur. Obrigada demais. E fala pra gente um pouco aonde que a nossa audiência pode te encontrar nas redes sociais. Perfeito. Eu tenho o Instagram, Arthur_paliativista, então eu posto um pouquinho sobre cuidados paliativos, tento deixar de uma forma leve para as pessoas realmente serem tocadas por isso aí e buscarem conhecer um pouco mais sobre cuidados paliativos. Então, o Instagram, Arthur_paliativista, e outras fontes, LinkedIn, também no YouTube, estou criando um canal agora, mas próximos capítulos aí, se Deus quiser, em 2025 vem um livro, hein? Olha, spoiler! Vai chegar aí, se Deus quiser, mas é isso. Estamos juntos nessa caminhada de propósito. Muito bom, muito bom. Eu tô lembrando de uma coisa aqui que eu não poderia deixar de citar. A Thaia Helena, ela levou também um livro que foi uma novidade no congresso, e ela teve a generosidade de nos dar um exemplar que a gente pôde fazer também o sorteio ali. A galera teve uma briga até pelo sorteio da prática de cuidar, num olhar ali mais a parte da fisioterapia, e também foi um livro que foi lançado lá no congresso, que foi muito legal. Então, um abraço, um agradecimento aí, que foi muito bacana isso também. Arthur, a gente tem que te agradecer, meu amigo, pela vivência, sabe quanto que lhe admiro, por se prontificar a estar aqui, trazer os highlights. Sei que não é fácil estar nessa posição aqui, né? É difícil, né? Muitas palestras, algumas coisas para selecionar, muitas coisas novas para trazer, mas queria dizer que foi excelente ter esse momento aqui com você, foi muito bom. Muito, muito obrigado. A gente vai deixar os seus contatos aqui para quem ainda não segue o Arthur, faz vídeos de excelência lá para poder seguir e ter um pouquinho mais de contato com você.
Muito obrigado mesmo, Arthur. Gente, ele fez um compêndio, fez toda uma organização, pesquisa. Muito obrigado pela tua generosidade, querido. De nada, viu? Uma muito referência pra gente, cuidados paliativos, e uma referência como o Arthur. Amém. Tá Acho bom, que isso é querido. mais importante, né? A Também gente ser como acho. ser humano, o resto é construção, é consequência. Obrigado vocês pelo momento e por compartilhar com vocês um pouquinho do que foi o Congresso. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado por estar presente com a gente. Aguardem que teremos, né, Rony? Essa temporada. Tem muita coisa boa. Nós temos umas palestras que, poxa, essa videomaker aqui, vou te falar, tá? É outro naipe aqui. A gente agradece muito a nossa produtora aqui, mas ela teve algumas coisinhas nossas ali, mas resolver. né? Chega tremendo. Muito bom. Gente, se vocês não nos seguem ainda nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Siga a gente lá no Instagram, se inscreva também no Spotify, curta, deixe um comentário pra gente, avalie, isso é muito importante pra gente continuar trazendo material e esse conteúdo de tanta qualidade. E se você tem alguém que você gostaria de ver nessa cadeira, comente pra gente poder chamar, quem sabe eu não seja até você. Valeu, gente, até uma próxima. Valeu! Tchau, gente.